Capítulo 16. Então, como se sente? Léo me perguntou, o olhar fixo no meu, como um campo magnético. Sua pergunta casual me permitiu relaxar, embora eu não soubesse ao certo se ele estava sendo vago de propósito. Sobre as fotos, eu perguntei. Claro, ele confirmou, interessado. Sobre a sessão, sobretudo? Eu olhei para ele, tentada a confessar que estava completamente extasiada, que nunca tinha experimentado um momento de tamanha excitação com o meu trabalho, e que raras vezes tinha sentido o tipo de química que estava sentindo naquele exato instante. Eu lembrava que tinha dito para não sermos amigos, mas era a possibilidade de me afastar definitivamente dele estava me consumindo, que embora eu estivesse feliz no meu casamento, me sentia ligada a ele e que não queria que tudo acabasse ali, daquele jeito para sempre. Mas é óbvio que não mencionei nada disso a ele, por uma porção de motivos óbvios. Em vez disso, abri um sorrisinho indiferente e lhe assegurei que tinha conseguido algumas fotos realmente muito boas. Portanto, não se preocupe. Minhas fotos não vão melar demais sua entrevista. Ótimo, por isso estava mesmo me preocupando. Desde que liguei para sua agente que venho pensando. E ela vai botar meu artigo a perder, ele disse na gozação. Eu sorri, exagerando um pouco no charme, e ele retribuiu na mesma linha. Passados uns 30 segundos de uma intensidade explosiva, eu é que lhe perguntei se tinha conseguido um bom material. Ele balançou a cabeça, acariciando seu gravador no bolso traseiro. Sim, eu não sabia direito o que esperar. Já tinham me dito que ele era um cara legal, amistoso, franco, bem apessoado, mas é sempre difícil prever que humor a gente vai encontrar. Acho que você me entende, não é? Eu concordo. Encontrar resistência sempre atrapalha o andamento do trabalho, mas às vezes a cara amarrada e o mau humor rendem fotos melhores do que se imagina. Léo se aproximou ainda mais de mim. Acho que é uma questão de química, comentou ele sugestivamente. Verdade, eu concordei, abrindo um sorriso largo e ridículo. Química é uma coisa importante. Outro momento desconcertante se passou antes de Léo me perguntar da forma mais corriqueira e casual o que eu faria mais tarde. Essa era uma pergunta sobre a qual eu havia ponderado uma dezena de vezes, lamentando que não tínhamos uma noite a mais no Beverly Wilshire. E ao mesmo tempo aliviada por ter uma passagem aérea para me salvar de mim mesma. Vou voltar para Nova York, eu disse. Ah, ele murmurou, e seu olhar perdeu seu brilho. Que horas é seu voo? Vou tomar o das 21h30. Puxa, que pena, ele lamentou, conferindo o relógio. Eu murmurei algo não comprometedor, calculando quanto tempo ainda me restava em Los Angeles, tentando encontrar uma maneira de passá-lo com Léo, em vez de acompanhada por minha irmã, que continuava lá para os dois lados do balcão. Não tenho um jeito de eu te convencer a ficar mais uma noite? Ele perguntou. Eu hesitei, pensando em uma solução, uma maneira de permanecer na cidade da maneira mais honesta possível. Só que então eu me lembrei do sorriso de Andy, das covinhas dele, seus olhos azul claros, e não me restou escolha. Não, eu preciso mesmo voltar. De jeito nenhum eu podia me aventurar naquelas águas turbulentas. Eu entendo, ele disse, como se pudesse ler as entrelinhas. Ele abaixou os olhos, ajustando a alça da sua bolsa verde-limão. Uma cor chamativa demais para ele, que me levou a devagar, se não teria sido um presente. Se a mulher que teria dado aquele presente a ele seria bonita, se eles ainda estariam juntos. Então ele olhou de novo para mim e piscou todo maroto. Tem nada não, ele disse. A gente combina alguma coisa na próxima vez que viermos a Los Angeles fazer outra matéria com o Drake. Combinado, eu respondi, tentando superar seu sarcasmo com um comentário de peso. A gente fica junto na próxima vez que você me der o fora, depois me reencontrar por acaso, anos depois, e então me envolver em um trabalho sensacional. Léo ficou estupefato. Do que você está falando? De que parte você não entendeu? Rebati sorrindo para amenizar o tom de confronto da minha pergunta. Eu não te dei fora nenhum, ele protestou. Eu virei os olhos e caí na risada. Sei, ele
Deu ares de abatimento ou pelo menos de confusão. Não foi bem assim. Observei bem a expressão dele, supondo que ele estivesse tentando me poupar, fazendo de conta que tínhamos terminado em comum acordo, mas não havia qualquer traço de estratégia, nenhum traço de nada que não fosse a mais genuína surpresa pela minha versão da nossa história. Então, como foi, Léo? Nós simplesmente, sei lá. Sei que fui um babaca, eu me lembro daquele Réveillon, mas não consigo me lembrar porque nós terminamos. Tenho a impressão de que nós terminamos por nada. Por nada? Eu rebati, tomada pelo desespero de ver Suzane de repente virando na nossa direção. Ela devia ter entendido a minha expressão, mas rapidamente se desculpou e se deteve. Eu dei um sorriso forçado dizendo a ela: Não, está tudo bem, nós só estávamos conversando sobre o Drake. Suzane me olhou com cara de descrédito, mas entrou no jogo. O que vocês acharam dele? Ele era mesmo tão centrado quanto fez parecer? Sem dúvida, disse Léo. Super gente boa. Super, eu repeti entusiasmada em chamas por dentro. Qual foi a melhor parte da entrevista? Suzane perguntou ao Léo. Ou vou ter que esperar pela revista? Léo pensou um pouco, depois disse que confiava nela e que a colocaria a par de tudo. Então começou a detalhar o trabalho do Drake para o perdão das dívidas do terceiro mundo e suas críticas ao governo. Mas eu não consegui prestar atenção em nada, tão ocupada que estava tentando aplacar o vazio no meu peito, até decidir tomar uma atitude drástica no primeiro intervalo que surgisse na conversa. E quando ele finalmente chegou, procurei ser o mais incisivo possível. Bem, melhor a gente ir andando. Léo assentiu e reconheci aquela expressão dele, que aos poucos ia se tornando impassível. Certo, disse ele. Então, obrigado novamente por tudo, eu disse. Obrigada a você, ele disse, esquivando-se mais um pouco. Mal posso esperar para ver as suas fotos. E eu mal posso esperar para ler o seu artigo. Sei que vai ficar excelente, eu disse, sentindo que toda a excitação de instantes atrás estava começando a drenar as minhas energias. Altos e baixos, eu pensei. Minha história com o Léo sempre foi cheia de altos e baixos. Suzane fez de conta que estava interessada em um cartaz de espetáculo pendurado na parede atrás de nós, na tentativa de nos conceder uma última pontinha de privacidade, enquanto Léo me agradecia outra vez. Por um instante pareceu que ele ia me dar um abraço de despedida, ainda que formal, mas ele se limitou a nos desejar uma boa viagem. No entanto, tudo o que eu escutei foi "Eu te desejo uma boa vida". Já no táxi, a caminho do hotel, Suzane franziu a testa consternada. Você parece triste, ela disse docemente. Está triste mesmo? Como não encontrei energias para mentir, eu confirmei, e embora o termo mais apropriado para o que estivesse sentindo fosse completamente desconsolada. Só não sei por que, confessei. É tudo tão estranho, voltar a revê-lo. Suzane segurou minha mão e me confortou. Isso é normal. Jura mesmo? Porque não é o que parece. E eu certamente não acredito que o Andy chamaria isso de normal. Suzane olhou pela janela pensativa antes de fazer a pergunta derradeira. Você ainda sente alguma coisa por ele ou acha que é só nostalgia? Eu acho que é um pouco mais do que nostalgia, admiti. Suzane disse. Eu suspeitei, mas se isso lhe serve de consolo, eu entendo direitinho o que te atrai nele. Moreno, sexy, inteligente. Eu não resisti e dei uma risadinha. Na verdade, isso não ajuda muito, eu disse, mas de qualquer forma, obrigada. Então sinto muito, ela me fez um carinho. E sabe o que mais não me ajuda nem um pouco? Completei, enquanto nosso táxi chegava ao hotel e éramos cercadas por uma porção de carregadores. Suzane me olhou ansiosa para que eu falasse logo. O Léo me confessar que não lembrava de jeito nenhum o motivo da nossa separação. Caraca, ela exclamou, arregalando os olhos. Ele te disse isso mesmo? Exatamente. Aí tem coisa. Eu balancei a cabeça enquanto pagava o motorista. Sem dúvida. Você acha que ele quer me confundir? Suzane ficou pensativa por um instante, então completou. Por que ele faria isso?
Não sei, respondi sincera ao atravessarmos a porta giratória e entrar no lobby para buscar nossa bagagem. Talvez para melhorar a imagem que eu tenho dele do passado, ou então talvez ele esteja em uma espécie de missão de resgate? Eu não o conheço o suficiente, ela disse. O que você acha? Eu dei de ombros e disse que não acreditava de jeito nenhum, nem uma coisa nem outra. Fazer alguém se sentir bem de graça não era muito a cara do Léo, mas eu também não acreditava que ele era um manipulador frio. Nós nos sentamos em duas cadeiras de espaldar alto no saguão. Suzane ficou contemplativa por alguns instantes e por fim concluiu. O mais provável é que ele tenha sido sincero, que ele não se lembre de fato do que aconteceu, como tudo acabou. Eu passei a mão no cabelo e suspirei com a respiração pesada. Você acha isso possível mesmo? Eu insisti. Suzane balançou a cabeça. Claro, e afinal é uma coisa positiva, não? Ela perguntou. É o que toda garota que levou um fora espera ouvir, que um dia o namorado vai reaparecer e dizer a ela que se arrependeu. E o melhor de tudo é que você não tem nenhum arrependimento. Eu olhei para ela. Certo? Ela disse, uma pergunta carregada de significado. Uma só palavra para testar minhas escolhas. O Andy e tudo mais na minha vida. Certo, afirmei enfaticamente, com certeza sem arrependimentos. Bem, se é assim, Suzane disse, convicta, como de costume, então está bom. 3 horas mais tarde, depois de jantarmos em um fast food no aeroporto, Suzane e eu nos despedimos na entrada do setor de inspeção da asa 7 do aeroporto. E eu embarquei no meu voo com uma dor profunda pronunciada no peito e uma sensação incômoda de assunto mal acabado. Eu me acomodei no assento junto à janela na primeira fila, perto da classe executiva, ouvindo vagamente a comissária de bordo informar sobre algo sobre o espaço limitado para guardar a bagagem de mão, e comecei a repassar tudo o que me acontecera naquele dia, e principalmente o final brusco do meu último contato com Léo. Percebi então que poderia ter dito à minha irmã que eu precisava de um tempinho a mais com ele. Teria sido embaraçoso demais pedir isso a ela, mas bastava 1 hora, 30 minutinhos que fossem, e conseguiríamos amenizar a carga emocional dramática que foi criada, e concluiríamos o nosso papo desconcertante sobre a nossa separação. Como Suzane resumiu com precisão, eu não tinha nenhum arrependimento sobre como as coisas acabaram acontecendo em minha vida. Ainda assim, não conseguia evitar a vontade de entender de alguma forma o meu relacionamento com o Léo, bem como o período turbulento entre minha adolescência e a vida adulta, quando tudo parece ser mais sensível, revigorante e assustador, e por que esses sentimentos afloraram novamente em mim naquele momento. Eu fiz uma rápida ligação para o Andy, só para avisar que o voo estava no horário, mas ele não respondeu. Deixei uma mensagem dizendo que a sessão de fotos tinha ocorrido bem, que eu o amava e que o veria de manhã bem cedinho. Depois concentrei minha atenção nos inúmeros passageiros que tomavam os corredores e rezei para que o assento ao meu lado continuasse desocupado, ou que pelo menos fosse alguém pequenininho e do tipo quieto. Mas 1 segundo depois, um homem desajeitado e descabelado, com um bafo inconfundível de bebida e cigarro, veio por cima de mim com uma sacola de lona, um saquinho de viagem do Burger King e uma garrafa de refrigerante com o líquido cor de âmbar para lá de suspeito. Olá, tudo bem aí? Ele cumprimentou efusivo. Meu lugar é perto de você. Além do bafo de bebida e da garrafa na sua mão, os olhos vermelhos e o volume exagerado da voz não deixavam dúvidas de que ele já estava bêbado, ou na iminência de ficar. Eu já podia prever uma noite inteira de drinks, alguns inclusive sendo derrubados e seguidos por desculpas profusas, tentativas inapropriadas de me enxugar e muita conversa fiada para cima de mim. Minha única chance de um mínimo de paz era cortar o mal pela raiz e evitar qualquer tipo de interação com o camarada.
Assim, eu não respondi nada. Dei uma ameaça de sorriso educado, quando ele despencou na poltrona imediatamente, se curvou para a frente para retirar os tênis imundos e as meias manchadas, com os braços e ombros parrudos invadindo cada milímetro do meu espaço. Puta que pariu, o chulé aqui está de amargar, ele avisou ao colocar os pés em liberdade. E logo me ofereceu uma batata frita. Quer uma? Eu engoli uma risada, disse que não e, sem perder tempo, coloquei os fones de ouvido e virei meu corpo todo na direção da janela. Então sintonizei o canal de música clássica e aumentei o volume. Fechei os olhos e tentei pensar em algo que não fosse o Léo. Cerca de 5 minutos de cutucões para todo lado, o avião começou a taxiar, tomar velocidade e sair do chão, com aquela inclinação para trás de dar vertigem. Ao ganharmos o ar, apertei o braço da minha poltrona com toda a força, sem perceber me abraçando, enquanto tentava afastar as imagens de chamas e metal retorcido da minha mente. E repetia para mim mesma: nós não vamos cair. Que destino mais cruel seria passar meus últimos minutos com aquele cara ali do meu lado. Mas, quando por fim abri os olhos, meu companheiro de assento e seu banquete do Burger King tinham desaparecido. E no seu maldito lugar, como se fosse mágica, estava ninguém menos que Léo. Ele me deu uma risadinha de lado, meio sem graça, e disse: peguei o seu voo. Estou vendo que sim, tentando abafar meu sorriso, mas sem sucesso algum. E então pedi para trocar de lugar com ele, ele explicou. Estou vendo que sim também, eu disse, já com um sorriso bem aberto. Abusado você, não? Abusado? Eu te salvei daquele palhaço, que foi ficar bêbado e descalço lá na classe executiva. Eu chamaria isso de cavalheirismo, não abusivo. Você abriu mão de um lugar na classe executiva? Eu disse, sentindo-me lisonjeada e até poderosa ao imaginar o esforço todo para culminar naquela situação. Sim, e o que você me diz disso? E por uma poltrona central no fundo do avião. Bem, você sem dúvida é um cavalheiro. É, e que tal então um obrigado? Obrigada. Naquele momento me dei conta de que teria de passar as 5 horas seguintes confinada a um espaço escuro e minúsculo ao lado do Léo, e meu coração deu um sobressalto. Ora, de nada, ele disse, reclinando seu encosto um pouquinho e então abaixando e levantando a bandeja à sua frente, demonstrando o que considerei certo nervosismo. Trocamos olhares, coisa não muito fácil de se fazer sentados lado a lado na classe econômica. Então eu sorri, balancei a cabeça e virei o rosto olhando pela janelinha. A comissária de bordo anunciou que o aviso de cinto de seguranças continuaria aceso e que o comandante nos informaria quando fosse seguro circular pela cabine. Perfeito, completamente presa e sem ter o que fazer. Passados alguns minutos de um silêncio poderoso, fechei os olhos e percebi que, por um milagre, o medo de voar tinha passado. Então, Léo finalmente se manifestou e eu abri os olhos, enquanto o avião ganhava estabilidade nos céus da Califórnia. Onde foi que paramos mesmo?